Olá, tudo bem? Tô aqui para compartilhar mais um pouquinho do que eu ando lendo por aí. E o livro que eu trouxe essa semana, ele tem uma temática um pouco diferente. Dia 27 de janeiro é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. E eu fiz um tempo, eu fiz um semestre, na verdade, na Unicamp, enquanto eu estava fazendo meu curso em Ciências Sociais, sobre a questão judaica. E a gente estudou bastante, se aprofundou bastante no Holocausto, nas questões todas que envolveram, né, o extermínio em massa dos judeus e de outros povos também, mas o foco principal e o público maior atingido foram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa data, que ela é comemorada, se não me engano, desde 2005, que separaram para lembrar das vítimas do Holocausto, ela mexe bastante comigo por ter estudado isso tão profundamente e isso ter me marcado, me chocado tanto, né? Você ver as imagens e ver os relatos e se aprofundar no que foi o extermínio em massa de seres humanos, especialmente judeus, mas ciganos, homossexuais, deficientes, vários outros, dói na alma, não tem como você não se sensibilizar. E aí, pensando nessa data, é, que foi comemorada recente, né, 27 de janeiro, eu trouxe esse livro, que eu li ali na faculdade, Os Afogados e os Sobreviventes, do Primo Levi. Esse é um dos últimos livros do Primo Levi. Primo Levi, ele era um químico italiano, judeu, e ele foi, né, pro campo de extermínio de Auschwitz. E quando ele sai de lá, em 45, o Auschwitz, a data de 27 de janeiro, inclusive, foi escolhida porque foi o dia em que fecharam, né, que resgataram os prisioneiros de Auschwitz, que era o maior campo de concentração que tinha. E quando ele foi resgatado, ele já começou a escrever o primeiro relato. Então, o Primo Levi, ele é o primeiro autor a escrever sobre os horrores do Holocausto, os horrores dos campos de extermínio. E o primeiro livro, que era o que eu queria ter trazido, dele chama É Isto o Homem. Só que eu emprestei esse livro já há muitos anos, a pessoa não me devolveu, eu perdi o contato com ela, e aí eu não pude trazer o É Isto o Homem, então eu resolvi trazer, em vez de já que eu não tenho o primeiro mais, o último, Os Afogados e os Sobreviventes, porque esse livro, inclusive, tem muito a ver com essa data que eu estou comentando aqui. Porque neste livro, ele foi escrito 40 anos depois da libertação, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi escrito em 86, 40 anos depois. E o Primo Levi, ele já apresentava nesse livro uma preocupação grande com a perda da credibilidade da história. Porque os relatos dos campos de concentração, os relatos dos campos de extermínio e dos horrores que foram feitos na Segunda Guerra Mundial são tão absurdos que as pessoas às vezes se negam a acreditar que eles são reais. E o Primo Levi, quando ele escreveu esse livro, Os Afogados e os Sobreviventes, ele já fala da experiência dele de ir nas escolas, compartilhar os relatos e os alunos falarem: ah, não foi assim, ah, não é tanto assim, você está exagerando. Então há uma preocupação dele e há uma preocupação de todos os historiadores de que as pessoas acreditem que isso realmente aconteceu, para que não se repita. Ele fala isso nesse livro, né? É importante lembrar e marcar que isso aconteceu de fato e manter viva essa memória, porque senão essa história pode se repetir. E a gente sabe que se repete, né? Se a gente não tomar cuidado, o Holocausto pode acontecer novamente. Talvez não com judeus, mas com tantas outras raças, etnias e crenças e tudo que a gente não está de acordo, a gente pode querer exterminar. Então é muito importante lembrar disso, né? Aqui nos Afogados e Sobreviventes ele fala, agora depois de 40 anos, né, que ele passou pelo campo, ele fala de uma forma mais de fora, né? Embora ele seja um dos sobreviventes, mas ele analisa os outros que estavam lá, como conseguiram superar, como conseguiram aguentar tanta tortura, que é uma das coisas que as pessoas falam: ah, mas se vocês percebiam isso, por que não se rebelaram, por que não tentaram? E ele fala que sim, teve pessoas que se rebelaram, teve luta, teve resistência, não foi tão entregue, tão cabeça baixa, né? Eles resistiram, mas nem todos sobreviveram. Apesar das resistências, né, as resistências eram punidas mais severamente, já havia um horror, uma tortura que te levava a pensar somente em sobrevivência, não dava tempo para pensar em luta. Mas os que ainda assim tentavam lutar eram os primeiros a serem exterminados. Então toda organização
que buscasse essa resistência também já era eliminada logo de início. Então ele fala bastante esses relatos, os afogados e os sobreviventes conta ainda muita coisa dos horrores, mas ele fala também de um tempo diferente. É bem diferente da visão do É Isto um Homem, porque o É Isto um Homem ele escreveu quando ele estava a caminho ainda de casa, tinha acabado de sair de Auschwitz, ele já começou a escrever o livro e foi o primeiro autor a publicar um livro sobre o Holocausto, foi o Primo Levi. E aí os relatos são muito pungentes, porque é recente, está na pele dele ainda, ele ainda sente aquela dor, ele ainda sente os cheiros, ele ainda sente o peso. E aí ele é muito mais marcante. Esse daqui é um pouco mais calmo, porque já se passaram 40 anos quando ele escreveu, mas ainda assim é consciente do que aconteceu. E ele tenta trazer essa consciência, ele tenta alertar as pessoas dos riscos de que isso aqui aconteça novamente. Então fica a minha dica dessa semana, Os Afogados e os Sobreviventes, do Primo Levi. A importância da gente lembrar dos horrores que os homens são capazes de cometer, para que a gente não repita, para que a história não se repita, para que a gente não permita que homens assim assumam o poder novamente, para que a gente não permita que homens que acreditam nesse tipo de coisa ou que são capazes desse tipo de coisa não nos governem mais. E é muito fácil a gente achar que isso foi só lá no Holocausto, mas tá aí, para quem quiser assistir também, Ainda Estou Aqui, aconteceu no Brasil, anos depois, a ditadura militar, né, e torturas e execuções e pessoas desaparecidas até hoje que não foram encontradas, num nível muito menor, obviamente, do que a Segunda Guerra Mundial, bem menor, mas tão horrível quanto, né, de famílias que não têm relatos dos seus entes queridos por conta de um sistema político repressor. Então, é importante lembrar, dia 27 de janeiro foi o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, para que, assim como o Primo Levi temia, a gente não se esqueça da história. A gente acredite na história para que ela não se repita, para que a gente tome cuidado de não colocar pessoas assim novamente acima de nós, no nosso governo, para que esse horror não aconteça novamente. Que você possa se inspirar, que você possa tirar um tempo para aprender um pouquinho sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre as dores dos que ficaram e perderam seus parentes e não tem notícia dos seus parentes, que esse livro possa te inspirar a ser mais humano, sensível, mais altruísta, a cuidar do outro, porque nós vivemos em sociedade e precisamos cuidar um do outro. Então fica a minha dica, Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes. Espero que você goste dessa leitura, um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a compartilhar, mas é importante manter sempre viva e sempre acesa essa lembrança. Tá bom? Obrigado a todos que me acompanhem. Aguardo os comentários de vocês, se já conheciam, se conhecem o Primo Levi. Se querem ler, posso emprestar, desde que devolva, porque o outro não me devolveram até hoje, mas fico à disposição também para emprestar esse daqui para vocês. Um beijo, que Deus abençoe e até mais.